Bota bem a imagem dele ali, por favor. A imagem deste homem que você está vendo, ele chama-se Antônio. Olha bem para ele. Ele está ali com a gravata na cabeça, um copo de bebida. Mas sou eu que pareço que estou embriagado, porque eu não acredito que a justiça brasileira seja capaz de fazer o que fez agora. Vê se é possível. Vê, Percy, se tem cabimento. Vê você se tem cabimento. Eu, você e Percival vamos chegar à conclusão. Eu tenho certeza de que não tem cabimento. Esse homem que está aí é casado. Tem 4 filhos. 2 meninas e 2 meninos. Ok? A filhinha, né? Uma de 4 anos, chama a avó, explica na linguagemzinha de uma criança, né, de 4 anos, o que papai está fazendo com ela. Muito bem. O tempo mostrará que o menino de 1 também tem passado, né? Tem passado sufoco na mão do pai. A mãe o que faz? A mãe da criança, vendo o pai abusar dos filhos, se separa e denuncia. Vêm os laudos, né, dos exames, e os laudos comprovam que ele abusou das crianças. Ok? Ok? Pois bem, a justiça brasileira deixa agora que ele visite os filhos sem qualquer supervisão. Sem qualquer supervisão. Mais do que isso, a mãe tem que entregar, porque assim determinou a justiça, as 4 crianças para ele. A filhinha mais velha dele tem 11. Não consegue ouvir o nome do pai. E ele responde por toda a tragédia que praticou, obviamente, em liberdade. Eu pergunto, em sã consciência, ou eu estou ficando exagerado, correto? Ou eu tenho que mudar de país? Porque não é possível que, se laudos comprovam que ele abusou das crianças, que a justiça deixa ele responder o processo em liberdade e mais, conceda o direito a ele de ficar com as crianças essas que ele violentou. Bota a imagem. Aí você vê. E se ele ri, ele tem razão de rir. Porque ele ri da desgraça que ele praticou, né, contra a própria família, ri agradecendo a justiça do nosso país. Conta aqui para mim. Tem cabimento? Ou eu estou ficando doido? Não tem nenhum cabimento. Olha, essa decisão nem pode ser chamada de justiça, porque é exatamente ao contrário do que significa a justiça. Esse homem é insaciável e irrecuperável, como bem sabemos pela psiquiatria forense. Portanto, quando a justiça o autoriza a ficar de novo com as crianças que ele violentou, está liberando ele para voltar a abusar dos próprios filhos. Põe no Cidade. Bem distante de brincadeiras que deveriam ser normais para esta idade, um crime. Alguém que deveria apenas amar teria feito uma inocente passar a morar na mais completa escuridão. Você olhar, você acreditar que você está passando por isso. Eu estou aqui fazendo isso. A mãe me conta que a filha, na época com 4 anos, teria sido vítima de abusos cometidos pelo próprio pai da criança, Antônio Carlos dos Santos, de 43 anos, e que a menina teria revelado que o irmão de 1 ano também teria sido vítima do pai. As descobertas começaram a acontecer num momento bastante delicado para toda a família. A mãe das crianças estava internada no 7º mês de gestação, era uma gravidez de risco.
A mãe dela estava dentro de casa cuidando dos netos e foi exatamente a avó que começou a perceber um comportamento diferente, tanto da neta de 4 anos quanto do neto de 1 ano. Minha mãe me avisou, ligou e avisou o que estava acontecendo. Aí eu contei para ele, eu falei, olha, minha mãe ligou, sua mãe é uma louca, sua mãe é uma louca, sua mãe é uma louca varrida, sua mãe tá colocando palavras na boca, sua mãe é louca, tá todo mundo louco, eu não vou discutir com você porque você tá grávida. A mulher, que tem medo e até vergonha, foi casada com o Antônio. A cerimônia aconteceu em 2003. O namoro tinha sido rápido, cerca de 6 meses apenas, e a união durou 4 anos. Juntos eles tiveram 4 filhos. A esposa era apaixonada pelo marido e acreditava que tinha em casa alguém que ela poderia confiar. Mas foi tudo bem diferente disso. Porque eu deixava meus filhos sozinhos com ele. E assim, você pode pensar do outro na rua, mas aquela pessoa que está ao seu lado, que dorme com você, vivia junto, eu confiava 100%. Logo em seguida veio a separação. A partir de então, foi como se toda a família estivesse vivendo em uma espécie de prisão da dor. As crianças e a mãe começaram a fazer tratamentos psicológicos, acompanhamentos, mas as mudanças começaram a ser inevitáveis, tanto na vida quanto também na mudança de cidade. Uma tentativa, pelo menos, de encontrar um novo caminho rumo a um futuro, pelo menos um pouco diferente. Eu não queria me separar. Eu me separei por causa de um abuso sexual. Então, assim, foi muito difícil. E ele pegava e jogava nas minhas costas que a minha mãe que queria ficar com a guarda da criança. Começou assim, a inventar N situações. A mãe procurou a polícia. As 2 crianças que teriam sido vítimas do pai passaram então a conviver com um difícil dia a dia de tratamentos psiquiátricos. Os laudos da menina comprovaram tudo o que até então a criança tinha apenas contado. Veja, o parecer indica que a capacidade de adaptação social e psicológica da menina pode sofrer danos maiores caso uma medida de proteção contra essas possíveis agressões não fosse tomada. Em um outro ponto do texto, fica claro o medo que a menina tem de ver o pai. Mesmo assim, a justiça autorizou as visitas do pai para os filhos, como mostram essas imagens. A mãe fez questão de registrar alguns desses encontros entre pai e 2 dos filhos, apenas os meninos. E durante essas visitas, que duram exatamente 4 horas, além da mãe, também tem uma outra pessoa de confiança da família da mãe que presencia, que acompanha esse encontro pai e dos meninos. E esses encontros, o que mais te chama a atenção? O afastamento, não tem nenhum afeto, não tem um carinho. Eu sinto eles constrangidos com a presença da pessoa. Não tem uma ligação pai e filho, não tem uma ligação eu conheço ele como meu pai. Ao todo, são 2 processos, um na área criminal e o outro na cível. Na primeira, o Ministério Público pede a condenação do pai, como mostram esses documentos. Antônio teria sido ouvido todas as vezes em que foi chamado ao fórum e negou as acusações. Nós tentamos falar com ele. Viemos então até o endereço do Antônio Carlos e vamos tentar falar com ele para saber o que ele tem a dizer sobre essas denúncias. O prédio já é esse aqui. Vamos lá para ver se o Antônio Carlos está em casa. Ele vai descer? Vai descer. Tá bom, obrigada. Bom, a primeira informação era de que o seu Antônio Carlos iria descer para atender a nossa equipe de reportagem, mas em seguida um funcionário aqui do condomínio veio nos avisar que o Antônio Carlos mudou de ideia e resolveu não nos atender.
Antônio prefere o silêncio, mas é para a justiça que ele tem que responder sobre os abusos que teria cometido contra os filhos. Enquanto isso, a justiça autorizou que a partir deste mês o pai veja os 4 filhos sem restrições de visitas acompanhadas, como explica a advogada da mãe das crianças. Ele conseguiu a cada 15 dias pegar os 2 meninos com pernoite. Então, ele pode pegar no sábado e devolver no domingo. E as meninas ele retira na parte da manhã e devolve na parte da noite, sem elas serem assistidas. Ou seja, elas ficam reféns na mão dele para ele fazer o que ele bem entender com elas. Eu não posso que a justiça largue essas crianças na mão dele. O criminal pediu 18 anos de condenação para ele. Pediu condenação. A vara de família liberou uma visita. Como que se libera uma visita para um pai que está para ser preso? E espero eu que seja, sim, preso. Enquanto isso, os passos inocentes dos filhos buscam um caminho novo para a vida. E o medo do que vai acontecer com os meus filhos é o maior, porque você sabe, eu olho para eles hoje, eles estão bem. Mas e amanhã? O que a justiça vai fazer? O que a justiça vai fazer? E mais do que isso. Corta aqui para mim. Como é que pode uma justiça que não fala consigo mesmo? Como é que pode você ter uma justiça onde um lado diz, vamos pedir a condenação, 18 anos de cadeia. E o outro lado diz assim, esqueça os 18 anos de cadeia, moço. Vá visitar os seus filhos e depois os leve e faça o que você bem entender. Como é que nós podemos acreditar numa justiça que não faz justiça? E mais, uma justiça que não cuida das crianças. Porque se ali aparecem nos laudos a confirmação da violência sexual, se ali do outro lado, uma outra porta diz, não, os laudos são verdadeiros e nós precisamos colocá-lo na cadeia. O benefício, e é aí que eu vou chegar, da dúvida, eu perguntaria a quem autorizou. O benefício da dúvida é do pai agora denunciado ou o benefício da dúvida tem que ser para as crianças que necessitam ser cuidadas? Eu perguntaria para essa justiça o que ela faria com um moleque de 16 anos que mata. Ela então condenaria o de 16 que mata ou também o soltaria? Porque na verdade, e por que eu fiz a ligação das idades? É porque no momento uma sentença já está praticamente assinada. A sentença de que as crianças vão viver pela própria sorte. E a justiça aqui tem que ter o absoluto cuidado com as crianças, é a mesma que não abriu uma página da sala ao lado para ver laudos, ver depoimentos das próprias crianças e ver um pedido de condenação. São crianças. E a nossa justiça, infelizmente, virou as costas para essas 4 crianças. E isso, me perdoa, é um atentado a qualquer lógica, qualquer questão que envolva afeto, qualquer questão que envolva a responsabilidade do ato de cuidar de criança. É inacreditável. Esta é a foto do pai. Trouxeram para cá e colocaram. E eu mostro
porque está na reportagem gravada. E aí você vê o pai, que a justiça diz que pode visitar os 4 filhos, apesar dele já ter violentado 2 deles. É inacreditável, mas cumpra-se. É o que diz o final do despacho. Bom, vamos lá. Nossa, para ser sério, vou dizer para você a verdade, eu cheguei a ficar tonto. Minha vontade era ser um pouco mais enérgico. Eu cheguei a ficar tonto, porque dá indignação, né? Não dá? Indignação total, até porque justiça, Marcelo, é distribuir o que é mais reto e mais justo. Ou seja, defender o mais fraco contra o mais forte. A criança, a lei já está dizendo, é vulnerável, ela tem que ser protegida. Então, aconteceu exatamente ao contrário. Exatamente. Me dá a imagem desse, bota lá, bota.